Olá, espectadores do programa Leitura Dinâmica. Um grande abraço para o nosso amigo Diogo Fabrim, todos os demais. Vocês fizeram uma pergunta a respeito do limite prudencial de gastos com pessoal. Quando o município ultrapassa o famoso limite prudencial de gastos com pessoal, há algumas consequências que existem justamente para ajudar o município a voltar para os níveis saudáveis de gastos com o pessoal, sem que aconteçam as consequências piores, que são aquelas quando ele ultrapassa o limite máximo. Vamos falar rapidamente sobre esse assunto. Existe no Brasil a Lei Complementar número 101, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela pretendeu criar alguns parâmetros. Ela trata de renúncia de receita, níveis de endividamento, necessidade de cobrança de tributos, e um dos parâmetros que ela definiu é para que exista um limite com gastos com pessoal. O município pode gastar até 60% da receita corrente líquida dele dos últimos 12 meses com pagamento de pessoal. Município não é só prefeitura, município é prefeitura e câmara. A prefeitura pode gastar até 54%, não é da arrecadação total, tá bom, pessoal? É da receita corrente líquida. Se ela ultrapassar esse limite, o município vai ter problemas. Ele fica sem poder receber empréstimos, receber transferências voluntárias. E existe um prazo para ele corrigir isso. A gente sabe muito bem que quando o município chega num ponto como esse, as consequências são para o cidadão, né? Quando o município não consegue pegar dinheiro emprestado, não consegue receber transferências voluntárias, na prática nós teremos menos investimentos acontecendo. Então, para que a gente não chegue a esse ponto tão grave, o legislador criou um outro limite, que equivale a 95% deste limite máximo. A lei não nomeia como limite máximo ou limite prudencial, isso é um nome dado pela prática. E aí acaba que o limite prudencial, que equivale a 95% do limite máximo, é de 51,3% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Se o município ultrapassar esse limite prudencial, haverá consequências não tão graves quanto aquelas que prejudicam os investimentos, né? Mas sim que vão dificultar um pouco para o gestor, a ponto de que ele tenha que reduzir o gasto com o pessoal ou aumentar a arrecadação dele. Consequências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal envolvem: não pode mais aumentar o salário de ninguém, de nenhum funcionário. Aí tem gente que fala assim: então bem feito para o funcionário, não vai poder aumentar o salário dele. Nós estamos falando de todos os funcionários, até daqueles que recebem salários muito baixos. Também não vai poder mais fazer mudança em planos de carreira que impliquem aumentos de gastos. Não poderá também criar cargos com aumento de gastos e tampouco não poderá nomear ninguém mais para trabalhar na prefeitura. Ninguém, a não ser nas áreas da saúde, educação e segurança, para preencher vagas que decorram de falecimento ou aposentadoria. E também não pode mais pagar horas extras. Tem gente que pensa: que bom, bem feito, então não pode mais pagar hora extra. Mas por que você está preocupado com o pagamento de horas extras? Se o funcionário estiver fazendo o trabalho além do normal, ele tem que receber a hora extra. Porque tem gente que está recebendo hora extra sem fazer. Aí já é um outro problema, é improbidade. Mas aqueles que fazem o trabalho extraordinário, o serviço extra, ele tem que receber a mais. E somente poderá pagar hora extra para os casos previstos agora na Lei de Diretrizes Orçamentárias, enquanto o limite prudencial estiver ultrapassado. Caio, beleza, então, isso realmente não é muito bom. O que o gestor fez? O gestor correu e reduziu o gasto com o pessoal. Amanhã ele já pode passar a ter esse tipo de despesa que você mencionou que estão proibidas? Amanhã não. Será necessário aguardar a publicação de um documento chamado Relatório de Gestão Fiscal. E ele é quadrimestral ou semestral.
Os municípios com até 50 mil habitantes que estiverem em dia com as suas obrigações, eles podem publicá-lo a cada 6 meses. Mas municípios que tenham ultrapassado algum limite ou com mais do que 50 mil habitantes têm que publicar quadrimestralmente. Então, após o encerramento do quadrimestre, o município tem o prazo de 30 dias para soltar esse relatório. E é nesse relatório que se materializa, que se torna público qual é o nível de gasto com o pessoal em que o município se encontra. O município não, o poder, no caso o poder executivo ou o poder legislativo. O poder legislativo também tem que se preocupar com isso. Porém, na Constituição existe uma regra muito mais apertada, na minha opinião, de que o poder legislativo não pode usar mais do que 70% do duodécimo com pagamento pessoal. Tá bom, pessoal? Bem, fiquem atentos com essas questões, são muito importantes, mas infelizmente a gente vê na prática em muitas cidades do Brasil que o limite de gasto com pessoal ele é banalizado por muitos municípios porque muitos prefeitos começam a terceirizar atividades que não poderiam, começam a interferir na composição das equipes das empresas terceirizadas, começam a interferir nas equipes das entidades que recebem subvenções, das entidades que prestam serviço para o poder público. Acaba que tem cidade aí que está com um limite de pessoal em 40%, 35%. Tem gente achando bonito, mas no fundo, lá nos bastidores, o que a gente vê é que acabaram aparelhando estruturas paralelas que não entram no gasto com o pessoal. Então vamos ter muito critério na nossa análise e lembremos que aquele que ultrapassa o limite prudencial, ele não é um problema tão grave a ponto de que normalmente os tribunais de contas dos estados nem colocam ressalvas nas contas dos gestores, porque, como eu disse, o limite que existe é o de 54%. Já vi muito caso de prefeito entregar a gestão com o limite prudencial ultrapassado e não haver ressalvas, porque tem essa questão. E outra questão importante também, o gestor tem um prazo para resolver, são alguns quadrimestres. Ele não é uma pessoa irresponsável pelo simples fato de ter ultrapassado esse limite prudencial. Agora ele vai ter que fazer um planejamento para conseguir voltar aos níveis anteriores, aos níveis saudáveis. Isso tudo para que haja recursos disponíveis para investimentos, para custeio da máquina, não é verdade? Então, a todos que assistiram, eu falei em termos gerais, eu não sei de nenhum caso concreto em específico para aprofundar, mas é isso, tá bom? Um grande abraço, novamente um abraço para o nosso grande amigo Diogo Fabrim, uma referência nacional.